Olá, nós vamos falar sobre BPO financeiro. E lembrando que BPO é o processo de terceirizar atividades que não estejam relacionadas à atividade fim da empresa. Por exemplo, um restaurante, ele tem como atividade final fornecer alimentos aos seus clientes. Por isso, ele pode terceirizar áreas da empresa que não esteja diretamente ligado com essa atividade. O setor financeiro, por exemplo, pode ser terceirizado. E essa é uma excelente oportunidade para as empresas focarem no seu negócio e para os escritórios de contabilidade oferecerem serviço diferenciado a seus clientes. Ok? Nós vamos conversar então sobre como começar a fazer atividade de BPO financeiro dentro do escritório de contabilidade. Ok? Vamos começar falando um pouco sobre quem seria o público-alvo dessa atividade do escritório. A gente já mencionou restaurantes como uma atividade que o financeiro não é a atividade fim da empresa, mas existem também prestadores de serviços, empresas que estejam querendo estruturar a parte financeira, empresas que não têm uma boa organização financeira, empresas que não têm um grande fluxo de documentação, um grande fluxo financeiro, e isso consome muito tempo dos administradores para lidar com essa atividade. Então, prestar um serviço de BPO financeiro pode fazer com que a empresa foque mais na atividade final dela e o escritório de contabilidade passe a fornecer serviços melhores para essas empresas e, com isso, conquistar mais ainda o cliente. Okay? A vantagem de implantar o BPO financeiro para o seu cliente é que ele vai melhorar a saúde financeira da empresa por meio de serviços profissionais e diferenciados. Tá? Então, o seu cliente ele passa a ganhar quando ele percebe que ele está sendo agora acompanhado por profissionais que são capacitados para executar aquela atividade. Com isso, ele vai ganhar controle financeiro em dia, redução do custo operacional, já que ele não vai precisar de fazer contratação de profissional só para cuidar do financeiro. Então, ele não vai ter custo de férias, ele não vai ter custo trabalhista, ele não vai ter custo de máquina, de um profissional só para ficar por conta do departamento financeiro da empresa. Ele vai ter uma melhor definição de indicadores, uma vez que quem estiver fazendo a parte financeira vai definir junto com ele esses indicadores. Ele vai trabalhar a definição e acompanhamento de metas e objetivos financeiros, então fica mais fácil de ter um profissional voltado para isso, que ajude a empresa a elaborar indicadores, que ajude a empresa a acompanhar esses indicadores e também que defina metas e objetivos para esses indicadores. Ele vai ter um monitoramento financeiro que vai permitir que outras áreas da empresa também se beneficiem disso e aquelas variações que podem afetar o orçamento, elas vão estar sob constante controle de um profissional que está voltado para essa atividade. Tá? Ele vai conseguir fazer mais rapidamente e com apoio profissional análise de viabilidade de investimentos ou a contratação de um empréstimo. Então, tendo o controle financeiro em dia e tendo o acompanhamento de metas e objetivos financeiros, a gente consegue perceber que se está na hora de fazer um investimento, contratar um empréstimo. Então, essa é uma das principais ou uma das grandes vantagens de ter um BPO financeiro. Além disso, como eu já citei, um profissional voltado para essa atividade vai trazer um apoio especializado para a empresa, né? E com isso, o profissional, o empresário, ele vai poder ter mais foco ou dar mais foco ao negócio dele. Além disso, o BPO financeiro ele pode melhorar o relacionamento entre o escritório e a contabilidade, uma vez que os dois vão estar trabalhando junto com o objetivo de fazer a empresa crescer e não vai haver aquelas cobranças para entrega de documentação em dia. O escritório também vai perceber valor nisso, já que não vai ter
retrabalho em digitação de documentos, né, que são digitados na empresa, depois tem que ser revisados no escritório de contabilidade e ser corrigido. Elimina atrasos também na entrega de obrigações, na entrega de documentação e melhora o controle fiscal e contábil para a empresa e para o escritório, uma vez que as atividades de entrega de documento elas vão estar sendo executadas já na contabilidade. Então, isso elimina retrabalho, elimina atraso e melhora o controle fiscal e contábil, sem falar no ganho no relacionamento entre o escritório e a empresa. Por onde começar a fazer o BPO financeiro? É importante começar de dentro para fora. É importante você organizar a sua empresa antes. É importante que você já faça o controle financeiro da sua empresa internamente, independente da gestão da sua empresa. Isso quer dizer que, na prática, você já deveria ter uma pessoa que faz o controle financeiro da sua empresa. Uma pessoa a que você envia os documentos de compras da empresa, das despesas que a empresa tem, que você mande para ela isso, o documento impresso ou uma foto via WhatsApp para ela fazer a gestão financeira da sua empresa. Com isso, você vai se tornar uma referência no assunto. Você precisa ser um exemplo daquilo que você quer vender para o seu cliente. O seu cliente precisa perceber em você que você é um ótimo gestor financeiro, que você é um empresário que faz a gestão financeira e por isso é um empresário de sucesso. Então o seu cliente precisa perceber isso em você. É muito difícil você começar a fazer BPO financeiro se você não é uma pessoa organizada nessa parte. Se você faz os seus controles através de planilha, se você atrasa muito as suas despesas financeiras, se você não tem o controle das suas receitas, se você não tem controle dos inadimplentes, é muito difícil você fazer isso para alguém. Então, o mais importante é você começar fazendo isso internamente, fazendo isso a partir da sua empresa, buscando se tornar uma referência nesse assunto, e então você conseguir vender isso para o seu cliente. Aliás, se você começar de dentro para fora, o seu cliente vai perceber isso em você e ele mesmo pode ter a iniciativa de pedir ajuda para fazer a gestão financeira dele. E aí começa toda a sua jornada de BPO financeiro. E a partir do primeiro cliente, você vai gerando casos de sucesso e obtendo indicação de parceiros e dos seus próprios clientes. Tá? Mas todos os clientes, então, que chegar, você vai fazer BPO financeiro para ele? Não, não é por aí. Quais são as atividades do BPO financeiro que nós podemos executar para os nossos clientes? Bom, são várias atividades. Eu vou falar aqui as principais da gestão financeira, tá? Elaboração de fluxo de caixa. É importante que o empresário tenha o fluxo de caixa disponível a qualquer momento, né? Então, por isso nós estamos falando de ter um profissional voltado para essa atividade. O controle de contas a pagar e receber, nesse caso, é uma atividade do BPO que vai fazer o agendamento dos pagamentos e vai fazer também o controle dos recebíveis, justamente para elaborar o fluxo de caixa. A conciliação bancária e a conciliações de cartão de crédito e débito também é uma atividade que pode ser executada pelo BPO financeiro, usando um profissional para essa finalidade. Outra atividade também do BPO financeiro é a emissão de documentos fiscais, notas de serviço, notas de consumo, notas de venda de produtos. Então é importante a gente observar o seguinte, o BPO financeiro, essa parte, principalmente de documentos, emissão de documentos fiscais, ela não deve ser executada para uma empresa que tem um grande fluxo desses documentos, senão compromete todas as outras atividades que estão sendo executadas pelo BPO para outros clientes, né? Então, uma das observações que a gente tem que fazer é clientes que têm pouco volume de documentação. A elaboração de relatórios e boletins financeiros para manter o empresário constantemente atualizado das informações financeiras dele. Então, a gente pode combinar com o empresário que o BPO financeiro vai fornecer para ele um boletim diário e, no final da semana, um relatório da posição financeira. O BPO financeiro também vai fazer a gestão dos indicadores financeiros da empresa, mantendo o empresário atualizado
desses indicadores, né? O BPO financeiro ele pode também fazer auditorias administrativas e financeiras para evitar possíveis problemas que possam acontecer na gestão financeira da empresa. Evitar que a empresa entre no vermelho através de auditorias administrativas e financeiras. O BPO também ele pode executar atividade de análise de créditos. Então, antes de eu comprar de um fornecedor, o BPO financeiro pode verificar a certidão negativa. Antes de vender para um cliente, pode verificar, fazer uma análise de crédito desse cliente. E o BPO financeiro ele tem que trabalhar para fazer toda a gestão do contas a pagar e do contas a receber, fazendo os agendamentos de pagamentos junto com a gestão dos recebíveis para evitar o conflito de caixa, para evitar que a empresa fique no vermelho. Para ter sucesso na atividade de BPO financeiro entre o escritório e o cliente, é necessário estabelecer uma matriz de responsabilidades. Para ficar muito claro para o cliente qual é a responsabilidade do BPO e qual é a responsabilidade da empresa nesse processo. Então tem que estabelecer um processo de comunicação, tem que estabelecer um processo de troca de informações e isso deve ficar muito claro para as duas partes através de uma matriz de responsabilidades. O que cada um faz e qual o resultado dessa entrega. É necessário também estabelecer reuniões de alinhamento. Então, semanalmente, a empresa e o representante da empresa e o representante do BPO vão sentar, vão se reunir para conversar sobre como foi a evolução da semana, para fazer uma apresentação de resultados e para alinhar quais são as próximas ações que vão ser executadas no BPO e no cliente para atingir o objetivo da empresa, ok? É preciso estabelecer também um canal de comunicação exclusivo entre o cliente e a parte financeira, que está executando o BPO financeiro. Não dá para ligar para o departamento pessoal para tratar de assuntos financeiros. Então o cliente ele tem que ter um canal de comunicação exclusivo para essa finalidade, ok? Então esses são os pontos de atenção para que o BPO financeiro estabelecido entre o escritório e a empresa dê certo. Então tem que ter um canal de comunicação exclusivo, tem que ter reuniões de alinhamento, tem que ter reuniões de apresentação de resultados. É necessário estabelecer um plano de ação, um plano de metas e uma matriz de responsabilidade entre as duas partes para ficar muito claro para todo mundo o que cada um faz a cada momento desse relacionamento. Bom, e o que você vai precisar para começar a atividade de BPO financeiro na sua empresa? Você vai precisar de uma estação de trabalho e um profissional dedicado para essa atividade. Como eu falei anteriormente, você precisa começar de dentro para fora. Você precisa fazer a sua gestão financeira, organizar a sua gestão financeira de forma que os seus clientes eles consigam enxergar você como um empresário de sucesso, como um empresário que sabe fazer gestão financeira. Você vai precisar também de ter profissionais, seja eles gerente financeiro, seja eles auditores financeiros, para executar essa atividade e para tornar essa atividade uma atividade da sua empresa que é reconhecida pelos seus clientes. Você também vai precisar de um software de gestão, um software que esteja integrado com a sua contabilidade e que te forneça os resultados necessários para você apresentar para o seu cliente. Você vai precisar de participar de cursos e treinamentos sobre gestão financeira. É importante que você esteja sempre atualizado no que o mercado está falando e fazendo sobre gestão financeira para você ajudar o seu cliente e perceber que valores você pode agregar ao seu cliente através do BPO financeiro. A Mastermark trabalha continuamente para fornecer soluções inteligentes que facilitem a comunicação entre o escritório contábil e a empresa. Ela já tem sistemas de gestão administrativa e continua trabalhando para ter uma versão de sistema administrativo na nuvem para atender pequenos e médios empresários. Com isso, facilitar também que a contabilidade forneça serviços diferenciados a esse público através do BPO financeiro. Então,
fazendo um apanhado de tudo que nós vimos aqui, BPO financeiro é uma atividade que o escritório de contabilidade pode oferecer aos seus clientes, sabendo que precisa começar de dentro para fora, ou seja, fazendo a própria gestão financeira, tendo profissionais que fazem a gestão financeira do escritório e que trabalham de forma independente de outras atividades do escritório, e através disso faça com que o cliente perceba valor dessa atividade no escritório e, através disso, conte ainda mais com a contabilidade para apoiá-lo nessas atividades. E assim, deixar o empresário trabalhar naquela atividade fim da sua empresa e, com isso, trazer recursos para a empresa e ganhos, tanto para o escritório quanto para a empresa. Para exercer bem e fornecer um serviço diferenciado aos clientes, o escritório de contabilidade ele precisa investir em tecnologias apropriadas, ele precisa desenvolver parceiros de negócios que forneçam soluções de tecnologia atualizadas e confiáveis. Com isso, você pode contar com a Mastermark para ser o seu parceiro em sistemas de gestão e em tecnologias, uma vez que a Mastermark trabalha continuamente para fornecer softwares integrados e ferramentas que facilitem a comunicação entre o escritório e a empresa. Bom, então nós vimos aqui o processo de implantar um BPO financeiro no escritório de contabilidade. Nós vimos que nós precisamos de definir corretamente o nosso público-alvo, definir uma estrutura de relacionamento com o cliente para atender o nosso público-alvo. Nós precisamos de ter em mente quais são os serviços, quais são as atividades que nós vamos executar com o BPO financeiro. Lembrando que a gente não precisa de executar todas as atividades de uma vez. Nós podemos começar com uma atividade que seja para a gente experimentar, estruturar toda essa operação e, a partir disso, ir crescendo e entregando valores para os nossos clientes. Nós vimos também que antes de começar a ofertar o serviço de BPO financeiro para os nossos clientes, nós temos que ser um exemplo, nós precisamos começar de dentro para fora, organizando a nossa empresa, organizando o financeiro da nossa empresa, para que quando nós sentarmos na mesa para conversar com o cliente, ele perceba valor, ele perceba que o escritório é, além de contabilidade, uma empresa de sucesso, uma empresa que faz gestão financeira e que o contador é um empresário de sucesso e é um empresário que está prosperando financeiramente. Ok? Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês a pensar sobre como oferecer aos seus clientes um serviço de BPO financeiro e conte sempre com a Mastermark como fornecedora de soluções inteligentes para ajudar o escritório, para apoiar o escritório nas etapas de crescimento e de oferecimento de serviços diferenciados aos clientes. Ok? Forte abraço, até breve.